Quantos estão felizes com o Senhor? Glória a Deus. O Senhor também se alegra em nos ver na tua casa, louvando e bendizendo o nome santo dEle. Abra a palavra do Senhor no livro de João, no capítulo 2. João, capítulo 2, do verso 1 até o verso 5. Livro de João, segundo escreveu João, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 5. Uma palavra muito conhecida, a qual nós já ouvimos o Senhor falar de diversas formas aos nossos corações, e creio que desta noite não será diferente. O Senhor irá falar na necessidade de cada vida nesta noite, amém? A palavra do Senhor diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Podeis assentar, glorificando ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos, nós glorificamos o teu santo nome. Te damos graça por esta oportunidade, Senhor, a Pai, singular, de estar diante da tua gloriosa presença, Pai. Sempre quando nós temos a oportunidade, Senhor, a Pai, de estar na tua presença, são oportunidades únicas, Senhor. Nenhum culto é igual ao outro. O Senhor sempre fala aos nossos corações de uma maneira diferente, Senhor, a Pai, e suprindo as nossas necessidades, as nossas inquietações, sanando o nosso medo, a ansiedade, tudo aquilo que nós necessitamos. Quando nós nos deparamos de frente com a tua palavra, quando nós somos expostos à tua palavra, nós somos sarados, somos fortalecidos. E eu creio que não vai ser diferente nesta noite, ó Pai. Fala poderosamente com as nossas vidas, com cada um que aqui está, Senhor, representando a si, representando o seu ente querido, representando o seu lar, a sua casa e as suas causas. Olha por cada um, Senhor, de uma maneira especial, um olhar de amor, de compaixão, de misericórdia, que só o Senhor tem sobre nossas vidas. Fica conosco, Senhor, dirige a minha vida, fala através, Senhor, a Pai, da minha boca, porque de mim não tenho nada, mas o Senhor tem muitas coisas a revelar à tua igreja. Manifesta a tua glória neste lugar, é o que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus, amém. Uma palavra muito conhecida, em outras traduções diz: Jesus foi convidado. Aqui diz um casamento, mas no título está as bodas de Caná da Galileia. Bodas é festa de casamento, né? Jesus, juntamente com sua mãe e os discípulos, foram convidados às bodas, a um casamento em Caná da Galileia. E ali estavam no casamento Jesus, sua mãe e os discípulos. A palavra é bem clara quando diz no verso 3: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. E ela vai até Jesus. Mas olha a resposta de Jesus: mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. A respeito dessa frase, desta palavra de Jesus, a sua mãe, que o Senhor colocou algo em meu coração, algo comum a todos nós, talvez muitas das vezes passa desapercebido, mas a atitude de Maria é a nossa atitude. Todos nós agimos em algum momento da nossa vida igual a mãe de Jesus, Maria. É tremendo porque esse texto aqui, ele
é pauta de discussão entre estudiosos da Bíblia, entre teólogos, porque é um texto muito forte. Nessa tradução, ACF, Almeida, Corrigida Fiel, que é a tradução dessa palavra, hoje nós temos várias traduções, NVI, Nova Versão Internacional, várias versões, mas eu particularmente gosto muito dessa versão. E ela detém esse trecho que talvez em outras versões os irmãos não vão encontrar esta palavra dita desta forma. O modo como Jesus se refere a ninguém menos que a sua mãe. Maria era mãe de Jesus. E quando ela vai ter com o seu filho, o filho lhe responde: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado a minha hora. Quando nós nos deparamos com esse texto, eu creio que assim como eu, os irmãos também devem notar um ar de rispidez, porque Jesus era filho de Maria, mas o trato dele em falar, nessa tradução parece um trato ríspido, um trato insensível. A mãe vai até o filho precisando de algo, e o filho responde à mãe: que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Se uma mãe vai ter com o filho necessitando de algo, da parte do filho, e o filho olhasse para as mães aqui presentes, para você, e dissesse assim: que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Está precisando do meu favor, por quê? Eu não posso fazer nada ainda, ou ainda não chegou o momento de eu fazer algo. Se nós olharmos para o contexto, que é uma mãe falando com o filho, dá uma sensação de desrespeito, não dá? Dá uma sensação de desdenho da parte do filho Jesus. Nossa, mas Jesus respondeu a sua mãe, Maria, dessa forma. É algo tremendo, porque quando eu fui lendo o texto, o Senhor foi dando esta visão sobre o significado desta palavra, o porquê desta atitude de Jesus, o porquê desta tradução. Os meus olhos se abriram e eu me admirei. Falei: o Senhor é maravilhoso, as tuas palavras são maravilhosas. Até quando parece que a atitude de Jesus é uma atitude ríspida, uma atitude incorreta. Nossa, mas Jesus age incorretamente? Aos olhos humanos a tradução parece, né? Mas eu me encanto com a palavra do Senhor, porque nada do que o Senhor fala, nada do que o Senhor faz, nada do que o Senhor propõe às nossas vidas, nenhuma das suas palavras são palavras vazias, ou palavras que venham para nos ferir e nos machucar. Ainda as palavras mais duras que saem da boca de Jesus são para cura, restauração, transformação e bênção. E nós vamos aprender isso na palavra do Senhor nesta noite. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Quantos de nós temos nos colocado na presença do Senhor, requerindo dele algo? E talvez nós nos sintamos nesta noite como Maria. Clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, mas parece que nós temos ouvido: que tenho eu contigo, Pastor Wagner? Ainda não é chegada a minha hora. Que tenho eu contigo, Carlinhos? Ainda não é chegada a minha hora. Mas Senhor, eu estou orando, eu estou buscando a Tua presença, e Tu me recebes desta forma, e Tu me tratas desta forma. Pastor, eu preciso de uma bênção. Eu também. E esse texto veio a calhar porque, no momento certo, eu creio que nós, família pastoral, principalmente o pastor Ari, pastora Ângela, vamos testemunhar algo maravilhoso da parte do Senhor. E esse texto veio a calhar com a situação a qual vai desenrolar esse fato. Porque o que nós apresentamos para o Senhor não são causas pequenas, causas muitas das vezes fúteis, causas fáceis de se resolver, causas
Não é questão de qual sapato eu vou, Senhor, me ajuda a escolher o sapato que eu vou para a igreja. Senhor, me ajuda a escolher a gravata que eu vou colocar nesta noite. Eu creio que os irmãos têm apresentado causas difíceis, causas que já saíram do controle, causas muitas das vezes determinantes na vida dos irmãos. Mas quando os irmãos entoam um clamor ao Senhor, uma oração, parece que do céu vem: o que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. E muitas das vezes isso causa um impacto em nós. Senhor, mas eu estou precisando. Mas eu estou a ponto de morrer. Eu estou agoniado demais. Eu já estou cansado demais dessa situação. O vinho acabou. E a festa sem vinho não tem como continuar. O vinho representa a alegria. Uma vida sem alegria. A tua vida sem vinho não tem festa. Como você vai festejar e se alegrar se a alegria acabou? A mãe vai até o filho. Isso é tremendo. Porque a mãe vai até quem? A mãe vai até quem? Até o filho. E aí vem a grande revelação da palavra do Senhor, algo maravilhoso. A mãe foi até o filho. Se você é mãe, ou você é pai também, você precisa de uma bênção, de um milagre, de algo extraordinário da parte do Senhor. Você vai recorrer ao seu filho? Olha a revelação da palavra do Senhor, que é algo tremendo. Você precisa de uma bênção da parte do Senhor, a quem você recorre? Ao filho? O seu filho pode resolver? Não. Pois bem, está aí o grande X da questão, o foco da palavra. Maria vai até o seu filho. Jesus, em forma de filho de Maria, ele é homem de carne e osso, igual a mim e a você. Se o homem está na sua forma de carne e osso, ele pode fazer alguma coisa por nós? Não pode. A intenção de Maria era recorrer a Deus, mas ela recorre ao filho. Pastor, eu não estou entendendo nada que o senhor está falando. Isso que é bacana, isso é muito legal. É tremendo porque foi assim que eu fiquei. Falei, Deus, eu não estou entendendo, esclarece. Minha mente não está acompanhando a revelação. Maria precisa de um milagre, mas ela vai até Jesus em forma de filho. Só quem estava na festa não era o filho de Maria, era o filho de Deus. O grande X da questão, muitas pessoas têm se dirigido a Jesus como filho de Maria, como homem. Nós caímos no mesmo erro muitas das vezes de Maria. Nós chegamos apressadamente, nós nos colocamos ao pé da cama, ou sentados, deitados, ou aonde nós temos a oportunidade de falar com o Senhor, e nós chegamos, Senhor, eu preciso disso, e muitas das vezes não é Senhor, aí que está o grande X da questão, é Jesus. Eu preciso disso, preciso daquilo, preciso que o Senhor atue nessa causa, preciso que você atue nisso, naquilo. Se você fizer algo por mim, eu ficarei muito feliz, porque eu já não aguento mais, eu estou estafado, eu estou cansado. Se essa situação continuar, eu não sei o que vai ser de mim, não sei o que vai ser da minha casa. Maria foi até o filho, mas ela não necessitava do filho,
ela necessitava do Deus Jesus, porque Jesus também é Deus, e Filho não opera milagre, mas é o Deus Todo-Poderoso, Jesus, Filho de Deus, que opera milagre. Ela vai até Jesus, e olha a postura dela. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Olha a postura. Ela age como mãe. Mãe tem autoridade sobre o seu filho, sim ou não? Mãe tem autoridade sobre o filho, sim ou não? Sim. Maria foi até Jesus como quem tivesse autoridade sobre ele. Digamos, o vinho acabou, eu quero um milagre agora. Só que é dessa maneira que nós adentramos na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Será que é dessa maneira que nós nos achegamos a Deus, a Jesus, o Filho de Deus? Nós precisamos do milagre. Ela precisava do milagre na hora dela, da maneira dela. E o que ela ouve de Jesus? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus não foi ríspido, Jesus não tratou ela mal. Jesus colocou ela no seu devido lugar. Porque muitas pessoas colocam Maria maior que Jesus. E aqui está um grande X da questão. Não que nós repudiamos Maria, mas nós não idolatramos Maria, porque Jesus é maior que Maria. Note uma coisa: se Jesus fosse um médico, e Maria fosse a mãe do médico Jesus, e você tivesse que marcar uma consulta com o médico Jesus, só que quando você chegasse no consultório, quem tivesse lá fosse a mãe de Jesus, você aceitaria ser diagnosticado pela mãe do médico? Você aceitaria que a mãe do médico operasse você? Sim ou não? Não, porque a mãe não tem capacidade de conhecimentos médicos. A mãe não tem capacidade da medicina. Ela foi a mãe de Jesus, deve todo respeito a ela, todo mérito, mas ela não faz milagre como muitos pensam. Maria foi uma mulher comum e ela não opera milagres. Quem opera milagres é o Filho de Deus, não o filho de Maria, Jesus terreno, mas o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ela se engana porque ela vai até Ele como filho dela. Jesus, como filho dela, padeceu, sofreu, morreu como um homem. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E naquela festa, naquele casamento, ela não necessitava que o seu filho se manifestasse, mas Jesus em forma de Filho de Deus. Porque Jesus em forma de Filho de Deus, quando nós reconhecemos a soberania que Jesus é Deus, as coisas começam a mudar. Que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Porque nós queremos as coisas da nossa hora. Se Jesus estava ali não mais como filho de Maria, mas como filho de Deus, Jesus não sabia que o vinho tinha acabado, sim ou não? Jesus não notou que o vinho acabou, sim ou não? Se Ele era Deus, Ele sabia. E Ele podia fazer alguma coisa, sim ou não? Mas Ele não fez no primeiro momento, porque ainda não era a hora. Seu vinho acabou. Você tem muitas situações que necessitam da intervenção do Filho de Deus, não do homem Jesus, não do homem terreno, não do advogado, não do médico. Chegou no limite que os homens não podem fazer mais nada, que só tem um que pode fazer alguma coisa: o Filho de Deus. E eu louvo a Deus porque Ele estava ali para fazer algo. Por que Jesus foi àquela festa com os discípulos? Porque Ele ia operar milagre, porque Ele ia manifestar a sua glória, e Ele já sabia o momento, a hora exata, o local que Ele iria manifestar a sua glória. Jesus não foi naquela festa,
Jesus não se fez presente em meio àquelas vidas para ficar como filho de Maria. Jesus não veio à terra para ficar olhando o seu sofrimento, a sua dificuldade, como filho de Maria. Jesus desceu à terra como filho de Deus. Aquele que os demônios se sujeitam a Ele, aquele que a enfermidade bate em retirada, aquele que cura a cegueira, aquele que cura a lepra, aquele que cura o pecado, aquele que cura o vício. Ele não desceu para que você padeça. Jesus veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Entenda essa palavra quando nós ouvimos que Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Não é uma vida qualquer. Jesus veio para que eu viva. Mas tem muita gente vivendo uma vida de miséria, de choro, de dificuldade, de pranto. Quem quer uma vida abundante de miséria, pranto, sofrimento, derrota? Quem quer? Eu não quero. Mas quando a palavra fala, Jesus veio para que tenhas vida, e vida com abundância, se trata de uma vida feliz, se trata de uma vida alegre, se trata de uma vida de realizações, se trata de uma vida de conquistas. Mas para isso nós temos que entender a quem nós temos recorrido: a Jesus, o Senhor, ou a Jesus, filho de Maria? Por que eu digo isso? Porque muitos dizem: eu creio em Jesus, mas eu não vivo como Jesus quer. Eu sei que Jesus me abençoa. Quando nós falamos assim, Jesus te abençoe, e a gente ouve bastante, eu creio que todos ouvem, eu ouço, já disse e ouvi de muitas pessoas, a nós todos: Jesus te abençoe. Você está direcionando uma bênção para a vida de alguém. Aí, a nós todos. A bênção é para todos, sim ou não? Sim, a bênção é para todos. Mas só recebe a bênção quem está com Jesus. E para estar com Jesus, tem que seguir a palavra de Deus, tem que se afastar do pecado, tem que aceitar Jesus na frente da igreja, tem que se batizar, tem que procurar corrigir os erros, tem que procurar o mais depressa parar de falar palavrão. Mas escapa, pastor, eu sou fraco. Escapa, mas luta para escapar menos. É natural. Mas nós não podemos aceitar isso. Não, eu sou assim mesmo. Não. Você é nova criatura em Cristo Jesus. Vai acontecer. Mas o que eu fazia lá atrás, eu não posso fazer agora. Eu tenho que mudar. Que tenho eu contigo, mulher, ainda não é chegada a minha hora? Maria ouve essas palavras, e é tão tremendo que ela entendeu o que Jesus estava dizendo, porque ela não disse: ei menino, escuta aqui, como você me trata desta maneira? Como você está falando isso comigo na frente dos convidados, na frente de todo mundo, na frente dos serventes, dos empregados, dos garçons da festa? Como você fala assim comigo? Não. Quando ela ouviu aquela palavra, olhando para Jesus, ela viu que não era o seu filho que estava ali, mas era o Filho de Deus. Quando você se coloca na presença do Senhor, você não pode colocar Jesus como seu servo, mas você tem que se colocar como servo dele. Jesus, eu preciso disso, preciso daquilo, opera um milagre, entrega a minha bênção, amém, eu cultuei. Isso não é culto. Isso não é culto. Culto é de um servo para um senhor. Só que muita gente vem na igreja para ser servido, não para servir. Aí está o grande erro.
Nós viemos até a igreja tratando Jesus como o solucionador de todas as coisas. E é tão tremendo, sabe por que eu venho à minha mente? Quando nós pensamos dessa forma? Uma canção da Xuxa. Pastor, e veio na minha mente. O Espírito Santo me fez lembrar algo. Tinha um disco da Xuxa chamado Lua de Cristal. E tinha uma canção dela que ela cantava o seguinte refrão, só um pedacinho. O cara lá de cima vai me dar todas as coisas. Olha que engraçado. Ela diz assim: tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Essa é a realidade da palavra? Tudo que eu quiser, o Senhor tem que me dar e tem que realizar? É assim? Não. E muitas vezes nós somos criados por esta canção, direcionados por essas palavras. E muitos, quando adentram a igreja, creem nessas palavras. Eu vou lá e o Senhor tem que me dar. Eu vou lá e eu tenho que receber. Amém. Você vai receber. Mas quando você aprender que Ele é Senhor, Ele não é servo. Ele é o seu Senhor da sua vida, não é seu servo. Muitos no mundo dão essa diferença do cristão para aquele que está lá fora no mundo, porque ele não entende isso. Ele entende que existe um Deus no céu, olhando por ele, zelando por ele e fazendo tudo por ele, suprindo todas as suas necessidades, e ele não precisa fazer nada. Muitas das vezes o homem se coloca em posição de Senhor e Deus tem que agir como servo. E não é dessa maneira que tenho eu contigo, mulher. Eu sou Senhor. Não sou mais teu filho que está aqui agora. Transformar a água em vinho, só o Filho de Deus consegue. O homem Jesus não consegue. Jesus como humano não consegue. Nós não conseguimos. Transformar a água em vinho, só Deus pode fazer. Só que Ele faz no tempo dEle e na hora dEle. Tia Edna, quanto tempo a senhora orou para que a Dominique viesse aqui na frente e desse testemunho do milagre da bênção? Mais de 20 dias? Mais de um mês? Mais de um ano? 2 anos? 3 anos? Bota anos nisso, né? Em 2020, numa época de pandemia, de um caos total, Dominique subiu nesse púlpito aqui e testemunhou o milagre. Mas para isso a tia Edna reconheceu que Jesus é o Senhor. Porque se fosse para acontecer na hora que ela quisesse, acontecia no outro dia, não é mesmo? No mesmo dia. Se as coisas têm que acontecer segundo a minha vontade, eu quero que aconteça agora, quando eu estou pregando a palavra. Tem tanta coisa que eu preciso que Deus resolva, que Deus entre com providência, que Deus haja. Mas Ele não é meu servo. Eu sou servo dEle. E aí está a grande sacada. A palavra é tão maravilhosa. Porque quando nós entendemos isso, o milagre acontece. Eu já li um texto, eu gosto muito desse texto, eu vou compartilhar com os irmãos. O texto do leproso purificado. No livro de Lucas, no capítulo 5, versos 12 e 13. Lucas capítulo 5, versos 12 e 13. Na minha tradução diz assim: a cura de um leproso. Eu gosto de chamar o leproso purificado. Olha só, que tremendo. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver a Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-se: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Vamos alterar um pouquinho com a permissão do Espírito Santo. Veio à sua presença um homem coberto de lepra e disse: Jesus, me cura agora. É isso que o texto diz? Eu preciso ser curado agora, Jesus. Não é
para depois da manhã, é para ontem. Eu estou com essa lepra me consumindo, e você tem que me curar, você tem que me abençoar. É assim? Não. Ele estava cheio de lepra, ele estava com um problemão, acho que maior que o nosso, né? Lepra coça, lepra fede, e as pessoas estavam ali, tinha uma multidão aqui, e a multidão acho querendo dar de pau nele. Sai de perto de Jesus, você é leproso. Leproso, segundo a lei, não podia ter o convívio com as pessoas, tinha que ficar longe das pessoas. Ele se arriscou a tomar uma grande pisa, como nós ouvimos falar, uma grande surra. Sai daqui, e chutarem ele, enxotarem ele, até apedrejarem ele, porque podia se fazer isso na época. Se um leproso entrasse com o convívio com as outras pessoas, com o risco de contagiar as outras pessoas, ele era apedrejado, era morto. Nossa, mas ele estava em estado de lepra, e as pessoas faziam isso? Faziam. Ele necessitava de ajuda, mas ninguém queria saber disso. Todos queriam ter contato com Jesus. E ele, por essa pressa, por essa dificuldade de chegar até Jesus, podia chegar: Jesus, me abençoa depressa que eu já vou embora, me cura logo. Não. Olha a postura dele, leproso, com uma dificuldade do tamanho do mundo. Quanto tempo esse homem já tinha sofrido com essas chagas, fedendo? Talvez aquela enfermidade tivesse afastado ele da família, porque tinha que ser afastado do convívio da família. Sabe quando você pega Covid e diz que você tem que ficar isolado? Era pior ainda. Pior ainda. Você ficava isolado, sem visita de ninguém. Você ficava junto com outros leprosos. E aí está a dificuldade, porque você já está ruim. Quem gosta de ir em um hospital aqui? Ninguém gosta. Eu louvo a Deus pela vida dos médicos. Mas quem pudesse pagar para não entrar, tá o Carlinhos que pode dizer aqui, pudesse pagar para não entrar num hospital e ter saúde eterna, quem não pagaria? Todos pagariam. O hospital é uma bênção, os médicos são uma bênção deixada por Deus, mas que ninguém quer muitas das vezes. Só vai lá quem está em estado terminal. O Carlinhos está aqui, acompanha muito bem isso. O dia a dia não é fácil, abala o psicológico, mexe com a gente. Você vê pessoas sofrendo, pessoas em dificuldade. Talvez você entre com uma dificuldade não tão grande assim, mas você chega lá e você não vai ter alegria lá. Alguém pode te fortalecer e falar assim: ó, eu olhando para aquele meu amigo do lado ali, eu sei que tudo vai ficar bem comigo. Não, você vê uma pessoa pior que você, e aquilo toca o seu coração. Você fala: meu Deus, eu estou ruim, mas esse está pior. Ou seja, muitas situações ali não são animadoras, não é um lugar que todo mundo quer estar. Somente pessoas escolhidas por Deus mesmo para estar ali. Não é fácil. Mas Deus é tão maravilhoso que dota as pessoas de compaixão com as outras pessoas. E essa compaixão havia em Jesus. O leproso está aqui numa dificuldade terrível, mas ele se dá ao trabalho de entrar na presença do Senhor com reverência. Aconteceu que, estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Era coberto, não era só a mão, não era só o pé, não era só a cabeça, não era só a orelha, coberto. Todo o corpo desse homem estava coberto pela lepra. Ao ver a Jesus, prostrou-se, com o rosto em terra. Suplicou-lhe dizendo: Jesus, filho de Maria? Não. Jesus? Não. Ele disse: Senhor. E eu creio que os irmãos sabem o significado da palavra Senhor. Senhor é aquele que tem autoridade, aquele que tem domínio, aquele a quem você deve reverência. Eu sou do tempo ainda que nós tratávamos pai e mãe como Senhor. Hoje em dia se perdeu muito isso. Eu luto ainda para que minha filha não perca isso. A reverência.
entender que aquele que está na sua frente é superior. Mas se você fala uma coisa dessa, filho, a maioria de hoje em dia, meu pai e minha mãe é superior a mim, não gosta. Mas lógico que é superior. Entenda a palavra. Nunca é melhor que você, não, mas em respeito, em tremor e temor. Pai e mãe de verdade, educou, criou, tratou com muito carinho, trocou as fraldas, ficou sem dormir, mesmo às vezes doente, estava ali com o filho, foi trabalhar muitas das vezes doente para trazer comida, para alimentar os filhos. E muitas das vezes o que acontece? Filho cresce, vai embora, larga pai e mãe em situação deplorável, ou nem ajuda pai e mãe. Mas Ele é Senhor. Senhor deve ser respeitado, adorado. Nós devemos ter tremor e temor. Ele é Senhor. Tudo que você vê foi criado por Ele, para honra e glória e louvor do nome dEle. Você, o seu irmão, todos nós aqui, fomos criados com um único, exclusivo propósito, que muitos já se esqueceram, porque senão essa igreja estava cheia, não caberia pessoas aqui. Não digo nessas condições de Covid, mas ainda com distanciamento teria pessoas lá fora, só para ter um contato com esse Senhor. Mas muitos se esqueceram disso, que Ele é Senhor, que Ele pode todas as coisas, que Ele criou a mim e criou a você para adorar o nome dEle. É bíblico. Nós somos criados para adoração e louvor ao Senhor. O Senhor nos dá a liberdade de viver a nossa vida. Olha como Ele é Senhor e é tão maravilhoso, porque Ele nos deixa. Muitos que estão desgarrados, viraram as costas para Ele, Ele não força, Ele não obriga ninguém a adorar Ele. E se nós formos analisar a história, os senhores obrigavam os seus servos a muitas coisas, mas nós servimos um Deus que não nos obriga. Nós servimos um Senhor que não nos obriga a dizer aleluia, glória a Deus, a cantar louvores. Ele não nos obriga a dobrar o joelho e a orar. Ele não nos obriga a agradecer pela comida. Ele não nos obriga a agradecer pela vida. Não nos obriga a agradecer pela família. Não nos obriga. Já pensou se toda vez que nós esquecêssemos de adorar esse Deus, nós sofrêssemos uma punição? Alguém aí tem sofrido punição quando esquece de orar? Quando esquece de ler a Bíblia? Quando às vezes fala que não está bem, mas é mentira, para não vir ao culto? Tem pessoas que não estão bem realmente, mas tem pessoas que não querem vir porque não querem. Eu me dediquei ao meu trabalho. O meu trabalho traz o sustento para minha casa. O meu trabalho traz o alimento. Por isso tem que me dedicar ao meu trabalho. Mas você só tem o trabalho porque Deus te deu saúde. Sem saúde você não tem trabalho. Você não levanta da sua cama. Você não consegue dar um passo. Eu não consigo levantar esse microfone, se Deus não permitir. Mas nós muitas das vezes idolatramos mais o trabalho, mais o carro, mais a casa, mais a família, mais muitas outras coisas, para depois lembrar de Deus. Para Deus nós estamos sempre cansados. Por quê? Porque nós não reconhecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. E nós, corriqueiramente, melhor dizendo, diariamente esquecemos que Ele é Senhor das nossas vidas. Eu gosto muito de tratar dessa maneira porque é como eu vejo. Porque
Eu me policio muito para não tratar Deus dessa maneira, porque já fiz muito isso. Tratar Deus como o gênio da lâmpada do Aladim. De esfregar. Agora eu preciso do Senhor, Deus. Entra com providência nessa causa. Realizou o milagre? Aconteceu o milagre? Minha bênção chegou? Agora eu nem piso mais na igreja. Eu nem oro mais. Eu nem mais leio a Bíblia. Muitos somem da igreja. Muitos falam, Deus, agora fica no seu cantinho aí. Deixa eu viver minha vida. Quantas vezes nós presenciamos coisas assim, não é, pastor? Houve um caso que me marcou muito e eu vou compartilhar com a igreja um testemunho muito forte. Certa feita, uma mulher adentrou numa cadeira de rodas e sentou nas últimas cadeiras aí, com umas 2 pessoas, não sei se era filho, um era esposo, sinceramente eu não sei. Mas eu lembro da mulher que chegou com 2 pessoas aí, 2 homens assim, um moço e um outro de uma aparência mais de idade, aí atrás. E o pastor pregou a palavra e Deus falou conosco tremendamente. E o pastor fez o convite. Quem aqui quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ela ficou imóvel. No meu coração, sinceramente, como homem, pensei, ela já aceitou a Jesus. Ela já conhece Jesus, ela é serva do Senhor. Talvez sofreu um acidente, um probleminha, está ali na cadeira de roda. Finalizou o culto, os irmãos se despedindo. Eu aqui junto com o pastor, em posição de mãos, intercedendo. Pastor, ela veio até o pastor e disse assim, eu preciso que o senhor ore por mim. E o pastor fez o gesto de orar, mas eu creio que o Espírito Santo tocou o coração do pastor. O pastor fez menção de orar, falou, mas antes de eu orar, eu quero fazer uma pergunta para a irmã. Pode falar, pastor. A irmã já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aí eu falei, é óbvio que sim, né? O pastor fez essa pergunta, ela vai falar sim, e nós vamos orar. Mas aí eu fui surpreendido, porque eu ouvi da boca dela, não. Eu não aceitei Jesus. A irmã não aceitou Jesus? Não é cristã? Não. Agora eu quero saber um pouco, o que aconteceu para a irmã estar nessa cadeira de roda? Não sei, eu andava normal, se eu não me engano ela até lecionava, era professora, não lembro do quê. O que aconteceu para a irmã estar nessa cadeira de roda? Não, do nada eu fiquei assim. Olha só, os caminhos que Deus traça, pela misericórdia dEle, para nos chamar para a sua presença. Se aquela mulher morresse naquele estado, qual era o destino dela? Aquele que não me reconhecer diante dos homens, eu também não o reconhecerei diante de meu Pai que está nos céus. Aquele que não me aceitar como seu único e suficiente Salvador, eu também não aceitarei. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fora de Jesus tudo é mentira. E Ele é o único caminho que leva para o céu. Aquela mulher veio até a frente, ficou de frente com o caminho da salvação. Mas o que ela queria? Voltar a andar. Agora me diz, o que adianta eu voltar a andar e falecer sem Jesus? Eu vou andando para o... Não precisa nem continuar, né? É melhor eu subir de cadeira de roda para o céu ou ir andando para o inferno? Ela ouviu a palavra, ouviu a pregação, mas ela não reconheceu Jesus como Senhor. Não, pastor, hoje eu só quero que o senhor ore para eu voltar a andar. Outro dia eu aceito. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Ele é vida, Ele é cura. Se ela aceitasse Jesus, eu creio pela fé, na mesma hora, ela saía andando.
Se você entender que o Senhor é Senhor da sua vida, muitas coisas que estão pendentes na sua vida vão se resolver assim. Tem muita gente que entra numa igreja, professa a palavra, até lê, mas não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. Até lê bonito, até prega bonito, até canta bonito, mas não reconheceu Jesus como o Senhor da sua vida. E por isso que passa anos e vem anos, as coisas continuam da mesma maneira. Quarta, sexta, domingo, há lugares que não estão podendo abrir mais para adorar o Senhor. Tudo que está escrito na palavra, virão dias que vos perseguirão, e nós não vamos poder mais cultuar. A igreja se abriu. Eu notei uma coisa, comentei com os pastores, pastora Ângela, pastor Ori, pastora Jéssica. No início da pandemia, mais de 1.000, quase 2.000 visualizações na nossa igreja, que é um ministério recém-formado, é um bebê ainda diante de muitos ministérios. Na live, muitas visualizações, muitas pessoas assistindo. Quando começou a pandemia, foi fechando tudo, e não se podia comprar, nem fazer nada, nem ir ao trabalho, pessoas morrendo. As pessoas continuam morrendo ainda. As situações difíceis lá fora. Mas muitas pessoas olharam para si e pensaram assim: eu creio nisso. Não está na Bíblia, eu creio. É particularidade minha. Não aconteceu nada com a minha família e não aconteceu nada comigo. Eu não vou na igreja não. O mal ainda não chegou na minha casa. O mal ainda não me acarretou, não me acometeu. Então eu vou a hora que eu quiser. Eu achei que ia ser um negócio muito pior, mas não foi. Está todo mundo aí trabalhando, vivendo de novo. Mas se você notar, não está tudo normal. E a adesão da live começou a diminuir. Tinha dias aqui que nós temos mais membros do que tinha lá na live assistindo. Isso eu não posso deixar de falar. No momento do, mas eu tenho tanta coisa para fazer. Mas quarta, sexta e domingo é o dia do Senhor. Sabe o sábado que os adventistas preservam? É o dia do Senhor. Os judeus também preservam o sábado. É o descanso sabático. Você descansa de todo o trabalho, de toda a sua tarefa. Não fazem nada até dentro de casa. E dedicam aquele dia, rosto em terra, prostrado. Estira um tapetinho e adora o Senhor quase que o dia inteiro. Reúne-se a família, canta louvores ao Senhor. É esse culto que nós fazemos aqui. Dia de quarta, sexta e domingo. Isso que nós fazemos aqui tem um peso de glória excelente para nossas vidas. Sabe por que muitas coisas não nos acometeram? Sabe por que nós não sofremos danos maiores ainda? Por causa do nosso culto ao Senhor. Porque nós temos reconhecido Ele como Senhor. Só que virão dias, entenda bem isso, que isso vai ser tirado. E você só vai ter aquilo que ficou no seu coração, você vai ter memória dos cultos que você veio. E você vai ter memórias da palavra. Porque até acesso ao celular, a pregação, essas coisas, vocês não vão ter mais. E vai só ficar com você aquilo que você reteve no seu coração. Isso vai fazer a diferença para você não negar Cristo. Para você não se entregar em meio à provação. Pastor, que palavra. Eu amo vocês. Porque vai ter tempo que o pastor não vai poder estar aqui pregando mais. É bíblico. É bíblico. É bíblico. Irmão Degivaldo, é bíblico. Vai ter tempo que você não vai ter essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. As igrejas serão fechadas.
E aquele que professar a Cristo vai ser perseguido. Nega Cristo? Então pode comprar. Nega Cristo? Então pode beber. Nega Cristo? Então pode trabalhar. Você não nega? Não. Então se vira. Isso quando não for jogado em prisões, quando não for perseguido. Mas para nós sermos livres de tudo isso, nós temos que reconhecer que Ele é Senhor das nossas vidas. Pastor, mas que palavra! Mas alegre o teu coração. Deus não veio trazer nenhuma palavra dura de açoites para a tua vida, não. Deus veio te dizer que Ele é Senhor da tua vida. Mas Ele está disposto a trazer de volta a sua alegria. Ele era Senhor, mas Ele estava naquela festa. Ele é Senhor, mas Ele está na tua casa. Ele é Senhor, mas Ele tem visto brigas. Ele é Senhor, mas Ele se preocupa com lágrimas. Ele é Senhor, mas Ele tem visto que você não tem dormido. Ele é Senhor, mas Ele tem ouvido o seu clamor. Ele é Senhor, e Ele vai nos livrar de tudo isso que eu acabei de falar. Pastor, eu estou com tanta dificuldade, tantas provações. Aí você ouve, que tenho eu contigo? Jesus, mas eu só tenho o Senhor. Calma, não significa que eu vou te abandonar. Eu só estou falando que ainda não é o momento de você receber um milagre. Mas não significa que não vai acontecer. Que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Mulher, ela entendeu. Foi até o servo e disse: fazei tudo o que ele vos disser. Não deu do meu jeito? Não deu do seu jeito? Fazei tudo o que Ele vos disser. Ele mandou eu adorar? Eu vou. Ele mandou eu esperar? Eu vou esperar. A ansiedade está me consumindo. Eu estou aqui para morrer, se isso não acontecer. Mas Ele é Senhor da minha vida. Ele não vai me deixar morrer. Ele não vai deixar o vinho acabar. Ele não vai deixar a festa acabar. E você ficar sofrendo, como diz o ditado, haver navios. E agora, Senhor? Agora que você me reconheceu como Senhor da tua vida, fica do lado e observa o que eu vou fazer. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Nós temos procurado ser fiéis a tudo que o Senhor tem nos mandado, amém?
estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificação, e cada uma levava 2 ou 3 medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles os fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe por que Jesus não fez na tua hora ainda? Porque Jesus sabe a hora de guardar o melhor. Por que não chegou ainda? Porque Jesus tem guardado o melhor. E só Ele sabe a hora certa de entregar o melhor. Só Ele sabe a hora certa de entregar a bênção. Só Ele sabe a hora exata de mudar a situação. Por que a situação daquela mulher não foi mudada até ela vir aqui pedir oração? Porque aquela era a situação que o Senhor usou para que ela viesse até a igreja e reconhecesse Ele como Senhor. Mas ela fez o quê? Rejeitou. Mas se você entender como Maria entendeu, ensinou as outras pessoas falando: bom, não é meu filho que está aí mais, Ele é Senhor. Ela aprendeu e ensinou os serventes dizendo: quando Ele mandar fazer alguma coisa, faça tudo o que Ele vos disser. Se ela entendesse o que a palavra estava falando com ela aquele dia, ela saía daqui andando e a cadeira ficava. Quando nós entendemos que Ele é Senhor da nossa vida, a água foi transformada em vinho. A alegria voltou. E quantos querem a alegria de volta? Então a sua postura de hoje em diante vai ser assim: Senhor, eu necessito, mas Tu sabe a hora de entregar o milagre. Senhor, eu necessito, mas se Tu quiseres, pode me fazeres purificado. Jesus olhou para o leproso e falou assim: você quer? Porque eu quero. Senhor, se Tu quiseres, pode me purificar. Jesus falou: eu quero ser purificado. Na mesma hora, ele voltou para casa diferente. Na mesma hora, porque ele entendeu que quem estava na frente dele era o Senhor. Parece algo simples, parece que não aconteceu nada nesta noite, mas se você entender que Ele é Senhor da tua vida, entregar os teus caminhos totalmente a Ele, pastor, como que é entregar o caminho totalmente a Deus? A preocupação vai vir, as contas vão vir, muitas dificuldades vão vir no mundo aí fora, os desejos pecaminosos vão vir também, as tentações vão vir, mas eu entendo que Ele é Senhor da minha vida, e eu entrego na mão dEle. Senhor, eu estou com medo danado dessa situação, que a situação dê errado, mas eu sei que se Tu quiseres, esse problema é transformado em bênção. Senhor, eu estou noite sem dormir, está uma inquietação aqui dentro de mim, por causa do meu filho, da minha filha, por causa do negócio, por causa do trabalho, por causa de tantas coisas, mas eu sei que Tu és Senhor da minha vida. Senhor, faça com que eu durma essa noite, me dá paz,
enche o meu coração de confiança para crer que o Senhor está tomando conta de tudo. Senhor, nós estamos usando máscara, o Covid está aí, tem tantas situações, mas eu creio que o Senhor é maior que o Covid, que o Senhor é maior que interesses políticos, que o Senhor é maior que o partido que vai assumir a presidência, o governo desses países. Há tantas notícias, olha, se tal governo assumir lá nos Estados Unidos, vai acontecer isso, aquilo, mas esse governo não é maior que o Senhor. E é nisso que a gente tem que se apegar, e é isso que a gente tem que entender, que Deus é maior do que todas as coisas. Quando nós entendemos isso, o leproso é purificado, a água é transformada em vinho, e a festa continua. Tudo isso para te dizer, você fez dele Senhor da tua vida? A tua festa vai continuar, aqui na terra e no céu. E sabe o que é algo mais maravilhoso nisso? É que depois que isso acontecer, a tua festa jamais se acabará. Quem quer ter alegria para o resto da vida aqui? Faça dele Senhor da tua vida. Amém? Querido Deus, nós te damos graça pela tua palavra. Vai de encontro a cada coração, abre o entendimento para que teus filhos entendam a tua palavra. Que nenhuma revelação que foi entregue nesta noite seja roubada pelo inimigo. Que nós entendamos que o foco é o Senhor. Sempre foi e sempre será o Senhor. O propósito da Bíblia é nos mostrar a grandeza e a soberania de um Deus maravilhoso, poderoso e amoroso. Um Deus que rege todas as coisas, que nos chama de volta ao compromisso que foi perdido lá no Jardim do Éden, quando o homem virou as costas para Deus e se entregou ao pecado. Desde então a humanidade tem sido um caos, mas nós aqui, Igreja Evangélica Deus Reina, cada irmão que aqui está, tem querido voltar ao Jardim do Éden no começo, quando nós tínhamos comunhão contigo, quando o homem entendia que o Senhor é o Senhor da sua vida, quando o homem não quis andar sozinho, não quis se igualar a Deus, mas entender que para Ele e para Ele são todas as coisas, e que agindo Ele, quem impedirá? Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas vitórias que serão contadas nesse púlpito, após essa revelação e após o conhecimento e reconhecimento que Deus é o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, fica conosco, que eu te peço e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém.